Havia uma casa, e dentro dela vivia o silêncio. Mas não um silêncio qualquer. Era o som espesso da memória, o eco de vozes que a história quis calar, a vibração de correntes ainda presas nas veias do tempo. 124 era maligna, começa amada. E nesse início, Toni Morrison crava na literatura uma ferida aberta, uma cicatriz não cicatrizada, que pulsa ainda hoje, a escravidão. Antes de chegar a essa obra que transformaria a forma como o mundo vê a história negra americana, Morrison já era uma exímia bordadeira de palavras, tecelã de narrativas que vinham do fundo do poço da dor, mas também da superfície viva da resistência. Toni Morrison nos convoca a olhar para trás não como quem visita um museu, mas como quem abre a própria pele. Ela sabe que a escravidão não terminou quando se aboliram as correntes. Ela continuou e continua, nas estruturas, nos corpos, nas ausências. Amada é o grito que a América tentou engolir, a lembrança que o mundo tentou esquecer, a história que a literatura ousou contar. Mas para entender o poder desse grito, é preciso voltar. Voltar ao início. Voltar à mulher que ousou escrever onde poucos tinham coragem de olhar. Vamos juntos nessa jornada? Se essa abertura tocou algo em você, continue assistindo, lendo, sentindo. E aproveite para curtir e compartilhar este vídeo com quem também precisa ouvir essas vozes esquecidas. A história de Toni Morrison é a história do que ainda ecoa. Autor e obra. Toni Morrison não foi apenas uma escritora, foi uma força da natureza literária, uma guardiã das memórias apagadas e uma arqueóloga da alma negra americana. Nascida Chloe Ardelia Wofford, ela escolheu Toni em homenagem ao seu nome de batismo católico, Anthony, e Morrison por seu nome de casada, mas foi com essa assinatura que o mundo passou a conhecer a voz que transformaria a literatura do século XX. A primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura em 1993, Morrison não escrevia apenas com palavras. Ela escrevia com feridas, com fantasmas, com silêncios. Entre suas obras mais notórias estão O Olho Mais Azul, Sula, Canção de Salomão e Amada, talvez seu livro mais aclamado. Publicado nos Estados Unidos pela Alfred A. Knopf, Amada foi inspirado na história real de Margaret Garner, uma mulher escravizada que matou a própria filha para poupá-la do retorno à escravidão. A obra mergulha no horror psicológico da escravidão com uma intensidade poética que desafia os limites do suportável e do literário. Em 1998, o romance foi adaptado para o cinema em um filme protagonizado por Oprah Winfrey, levando a trama ainda mais longe, tocando leitores e espectadores ao redor do mundo. Mas Morrison não era apenas romancista. Foi editora, professora, ensaísta, intelectual pública. Como editora na Random House, foi responsável por publicar autores negros essenciais como Angela Davis e Muhammad Ali, fazendo da sua caneta e do seu cargo instrumentos de transformação cultural. Ela compreendia que o papel do escritor negro não era apenas contar histórias, mas reescrever o cânone, ocupar o espaço que antes lhes fora negado. Antes de escrever Amada, Morrison já havia pavimentado o caminho com romances profundamente sensíveis e politicamente potentes. Ela entendia que toda história pessoal era também coletiva, que cada drama individual reverberava como denúncia, e que a literatura era, antes de tudo, um lugar de justiça. Neste episódio de Por Trás do Livro, vamos explorar a complexidade dessa autora que nos ofereceu a mais cruel e a mais bela versão da verdade histórica. Prepare-se para atravessar gerações de dor e sobrevivência. Se esta trajetória já te emociona, aproveite para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com quem você sabe que precisa conhecer a potência de Toni Morrison. Infância e origem. Toni Morrison nasceu em 18 de fevereiro de 1931, em Lorain, Ohio, uma cidade operária às margens do Lago Erie, que não parecia guardar em seu concreto nenhum destino literário. Mas ali, entre as casas simples e o barulho dos trens, germinava uma voz destinada a dar nome ao que era negado, ocultado, sepultado. Chloe Ardelia Wofford era filha de pais negros do sul dos Estados Unidos, migrantes que haviam escapado da miséria e da violência racial para tentar uma vida melhor no norte, industrializado.
E mesmo naquele ambiente onde a segregação não era oficialmente sancionada, a marca do racismo era uma constante silenciosa e brutal. Seus pais, Hannah e George Wofford, eram pessoas profundamente conscientes de sua história. A mãe, uma mulher severa e sonhadora, transmitia à filha um senso de dignidade e orgulho racial. O pai, um trabalhador rígido que havia presenciado linchamentos na infância, contava à pequena Chloe histórias da escravidão e da resistência negra com a solenidade de um guardião da memória. Em casa, a oralidade era uma ponte entre o passado e o presente. As histórias da bisavó, as canções espirituais, as lendas familiares, tudo isso moldou a sensibilidade narrativa da futura escritura. Foi nesse ambiente que Morrison aprendeu que as palavras não eram apenas ferramentas de comunicação. Eram armaduras, lanças, bálsamos. A literatura entrou em sua vida como uma extensão natural dessa herança oral. Aos 12 anos, ela já havia lido Shakespeare, Tolstói, Jane Austen e Charles Dickens, mas também os cantos afro-americanos que sua avó entoava e os ditos populares que circulavam entre vizinhos. Essa convivência entre a tradição ocidental e a cultura negra americana seria, mais tarde, a espinha dorsal de sua obra. A cidade de Lorraine, multicultural por ser um polo industrial, permitiu que Morrison crescesse em contato com pessoas de diferentes origens. Isso lhe deu um olhar plural, mas também uma noção clara do que significava ser negra em uma sociedade que constantemente negava a humanidade de corpos como o seu. Não foi a segregação explícita do Sul, mas a segregação disfarçada do Norte, que forjou sua percepção crítica e sua necessidade de contestação. A infância de Toni Morrison não foi marcada por grandes tragédias individuais, mas por uma constante tensão coletiva. A cor da sua pele determinava as fronteiras invisíveis que ela atravessaria ao longo da vida. E foi justamente dessa vivência, de silêncio, de contenção, de orgulho e resistência, que brotaria sua escrita, mais tarde transformada em denúncia, arte e consagração. Se você está gostando de mergulhar nessa origem carregada de significados, siga com a gente nessa travessia. Compartilhe esse vídeo e ajude outras pessoas a conhecerem a semente que deu origem a uma das maiores escritoras da história. No próximo tópico, vamos entender os traumas que Morrison enfrentou antes de sua ascensão. Primeiros obstáculos. Toni Morrison cresceu em uma casa onde o amor era firme, mas o mundo lá fora era cruel. E cedo ela aprendeu que ser negra na América era carregar um fardo histórico, político e existencial. Não houve um único trauma que moldasse sua escrita, mas uma série de pequenas e contínuas violências. A recusa, o desprezo, os olhares desviados, os livros que não falavam de sua gente, os filmes onde sua existência era apagada ou ridicularizada. Era a dor persistente da invisibilidade, essa espécie de morte simbólica que a supremacia branca impõe desde a infância. Ainda menina, presenciou o sofrimento dos seus pais diante das limitações impostas pelo racismo. Seu pai, operário em fábricas, sempre teve que aceitar empregos abaixo de sua capacidade intelectual, pois era essa a única alternativa possível para um homem negro. E sua mãe, mulher de força indomável, engolia humilhações cotidianas para manter a casa de pé. Toni cresceu observando esses corpos feridos, mas altivos, e fui entendendo que, em cada ferida, havia uma história que precisava ser contada. Na escola, mesmo sendo uma excelente aluna, sentia que seu mundo não cabia nos livros didáticos. Não havia menção à diáspora africana, às heroínas negras, aos campos de algodão, às cozinheiras anônimas, aos corpos desumanizados que resistiram silenciosamente por séculos. Ela aprendeu a conviver com o sentimento de inadequação, com a ideia de que sua cor e sua história não mereciam protagonismo. Essa exclusão simbólica se tornaria mais tarde um dos eixos centrais de sua obra. Durante a adolescência, também enfrentou a pressão do padrão estético branco. Enquanto outras meninas alisavam os cabelos e sonhavam com peles claras, Morrison mergulhava na literatura, tentando encontrar, em meio às páginas, algum sinal de pertencimento. Mas mesmo ali, entre autores consagrados, não se via. Não havia uma Pecola, uma Sete, uma Sula. Não havia personagens negras com alma, complexidade, profundidade. Não havia espelho. E foi esse abismo de representatividade que a provocou, que a moveu, que a incendiou por dentro. Esses primeiros traumas,
feitos mais de silêncio do que de grito, sedimentaram em Morrison a certeza de que era preciso escrever para que outras meninas negras não crescessem sem referências. Era preciso inventar um idioma capaz de nomear o não dito, de invocar os mortos da história oficial, de transformar a dor em resistência estética. O trauma, para ela, nunca foi fim. Foi matéria-prima. Foi pedra bruta que, em suas mãos, virou escultura literária. Se esse mergulho na dor invisível te tocou, compartilhe este vídeo e espalhe essa história. No próximo capítulo, vamos descobrir como Morrison deu os primeiros passos na formação intelectual que a levaria ao universo das letras. Continue com a gente. Formação. Toni Morrison, antes de se tornar a escritora consagrada, foi uma leitora voraz. Seu verdadeiro nome era Chloe Ardelia Wofford, mas ela só se tornaria Toni Morrison anos depois. Uma reinvenção necessária, quase uma assinatura de guerra. Desde a infância, devorava romances e peças de teatro, navegando por Shakespeare, Tolstói, Jane Austen. Lia tudo o que encontrava, mesmo que essas páginas raramente falassem de gente como ela. Esse silêncio a incomodava profundamente, mas também a ensinava. Onde o mundo calava, ela aprenderia a escrever. Estudou na Howard University, uma universidade historicamente negra, que funcionava como ilha de resistência num mar de segregação. Ali, conheceu intelectuais que, como ela, buscavam reconstruir a narrativa afro-americana sem os filtros da branquitude. Participou de clubes literários, grupos de discussão, debates acalorados, mas também observava. Observava como até os discursos mais progressistas ignoravam as mulheres negras, como a palavra libertação muitas vezes esquecia de incluir o feminino. A luta, para ela, teria que ser dupla, de raça e de gênero. Mais tarde, ingressou na Cornell University para mestrado, onde se debruçou sobre a literatura renascentista e os clássicos europeus. Seu trabalho acadêmico refletia um pensamento afiado e um domínio rigoroso da linguagem, mas mesmo ali, no coração das letras brancas, sua voz sussurrava outra estética. Aos poucos, Morrison começava a imaginar uma nova cartografia literária, aquela que não pedisse licença, que não explicasse suas referências, que escrevesse para o olhar negro, sem traduzir sua experiência para os brancos. Durante esse período, casou-se e tornou-se mãe, mas a escrita, que era subterrânea até então, começou a emergir com urgência. Trabalhava como editora na Random House, onde foi responsável por publicar autores negros que hoje são fundamentais, como Angela Davis e Gayle Jones. Ali, compreendeu o poder político da curadoria editorial e decidiu que era hora de escrever não apenas com a voz, mas com o corpo inteiro. Suas primeiras palavras vieram tímidas, rabiscadas entre o trabalho e os cuidados com os filhos, mas carregavam uma fúria contida, uma delicadeza rebelde, uma poética feita de memória e sangue. O primeiro romance, O Olho Mais Azul, começou a tomar forma nesse contexto, como um gesto de reparação. Morrison queria dar voz àquelas meninas negras que, como ela, cresceram desejando ter olhos azuis, cabelos lisos, corpos aceitos. Não era um livro para agradar, era um livro para dizer e para curar. Cada frase, cada parágrafo era um chamado à ancestralidade. Não escrevia para ser lida em silêncio. Suas palavras pulsavam como tambores, como orações, como lamentos atravessando o Atlântico. Sua formação, portanto, não foi apenas acadêmica, foi também política, afetiva e espiritual. A Toni Morrison, que começava a escrever, era já desde o início a narradora de um povo. Sua caneta não buscava apenas contar histórias, ela queria reescrever a história. Se esse mergulho nas origens criativas de Morrison te inspirou, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa conhecer essa trajetória e fique com a gente. No próximo tópico, vamos falar sobre o grande conflito pessoal que atravessou sua vida e obra. O grande conflito. A história de Toni Morrison é também a história de uma mulher que atravessou desertos internos para escrever com plenitude.
Em meio às conquistas intelectuais, havia feridas que não cicatrizavam facilmente, e é nelas que mora o grande conflito pessoal que marcou sua trajetória. Morrison enfrentou não apenas os fantasmas externos do racismo e do sexismo, mas também as ausências e silêncios que vinham de dentro. Após o fim de seu casamento, tornou-se mãe solo de 2 filhos e, por muitos anos, teve que conciliar a dureza da sobrevivência com a urgência da criação artística. A casa, o trabalho, os filhos, a solidão, tudo fazia parte de uma rotina em que o tempo era sempre um inimigo a ser domado. Mas Toni Morrison nunca romantizou a dor. Não a transformou em troféu nem em desculpa. Fez dela a matéria-prima. A separação, longe de ser um fardo meramente pessoal, tornou-se parte da lente com que passou a enxergar o mundo, como mulher, como negra, como escritora. O conflito era a condição. E foi nesse caos doméstico, entre panelas e prazos editoriais, que Morrison escrevia de madrugada, antes do nascer do sol, quando o mundo ainda estava quieto o suficiente para que sua voz emergisse com força. Esse era o seu ritual. Acordava antes de todos, acendia uma vela, criava um silêncio que era ao mesmo tempo solidão e santuário. Era ali, naquela hora escura e íntima, que surgiam os personagens, as narrativas, as vozes ancestrais que ela libertava com o verbo. A vida apertava por todos os lados, mas a escrita era resistência. Era também redenção. Outro conflito constante em sua jornada foi o de escrever para o seu povo, mas sendo lida e julgada por uma crítica predominantemente branca. Morrison recusava a ideia de ser tradutora da experiência negra para leitores brancos. Ela não suavizava seu vocabulário, não explicava seus códigos. Escrevo para pessoas negras. Não significa que os brancos não possam ler, mas significa que eles terão que trabalhar um pouco mais, declarou. Esse posicionamento, por vezes, gerou críticas, de que sua obra era hermética, difícil, amarga, mas ela persistia, porque sabia que sua escrita não era apenas estética, era ética. E como se isso não bastasse, havia ainda os espectros da ancestralidade, as dores herdadas, os corpos escravizados, os nomes apagados, os lamentos não ouvidos. Morrison não escrevia apenas sobre seus conflitos pessoais, mas sobre os conflitos de um povo inteiro. A dor que ela narrava em suas obras era coletiva e, ao mesmo tempo que sangrava, também curava. Escrever, para ela, nunca foi só uma atividade intelectual. Era ato de coragem. Era estar no mundo como uma mulher negra que se recusava a se dobrar. Era nomear o inominável, dizer o que sempre tentaram calar. E é por isso que, em cada personagem que criou, em cada diálogo, em cada lembrança evocada, havia algo de sua própria batalha contra o abandono, contra a solidão, contra o esquecimento. Esse conflito pessoal não a destruiu. Pelo contrário, moldou a escritora imensa que o mundo viria a reverenciar. A dor não foi um fim, mas um ponto de partida, um solo fecundo onde ela semeou palavras que ainda hoje nos inquietam, nos atravessam, nos transformam. Se essa passagem pela dor e pela resistência de Toni Morrison te tocou, não deixe de curtir o vídeo, comentar sua percepção e compartilhar com quem valoriza a literatura como forma de resistência. No próximo tópico, vamos mergulhar na criação de sua obra mais icônica, Amada. Obra icônica. Em 1987, o mundo foi arrebatado por uma obra que parecia carregar em cada linha o peso de séculos de dor e silenciamento. Amada não nasceu apenas de uma ideia ou inspiração súbita. Ela emergiu como um grito enterrado, vindo do fundo de uma memória coletiva, como se Morrison tivesse escutado vozes que, durante muito tempo, ninguém quis ouvir. O romance foi construído a partir de uma história real, a de Margaret Garner, uma mulher negra escravizada que, ao fugir com seus filhos, viu-se encurralada e preferiu matar a própria filha a vê-la retornando à escravidão. Toni Morrison soube que aquela história não podia ser narrada com os recursos convencionais. Amada exigia uma linguagem outra, uma estrutura que quebrasse o tempo linear, que oscilasse entre passado e presente, entre os vivos e os mortos, entre o que se lembra e o que se tenta esquecer. O romance é uma narrativa assombrada, e não apenas pelo fantasma literal da menina morta, mas pelos traumas não ditos,
pelas vozes apagadas, pelas dores que atravessam gerações. A criação de Amada foi um processo longo e profundamente exigente. Morrison mergulhou em documentos históricos, jornais do século XIX, relatos de escravizados. Mas, mais do que pesquisa, era necessária a escuta. Ela escreveu com o ouvido voltado para o silêncio. Quis dar linguagem ao que parecia inenarrável, a maternidade sob o cativeiro, o amor deformado pela opressão, a liberdade que, quando vem, vem tarde demais. Seu estilo atingiu aqui um grau raro de potência. A prosa é ao mesmo tempo lírica e brutal, densa e poética, desestruturada como a mente de quem carrega traumas. Morrison não explicava, sugeria, evocava, perturbava. Ela nos fazia sentir o peso daquele horror não como uma lição histórica, mas como uma experiência íntima e visceral. Não havia complacência, não havia catarse fácil. Amada era um confronto. Na trama, Sefi, a protagonista, vive assombrada pela filha morta, por memórias que se recusam a ficar no passado, por uma liberdade que, embora conquistada, jamais será plena. Morrison construiu essa personagem não como símbolo, mas como o ser humano em sua complexidade, feroz, frágil, contraditória. E o mesmo vale para os demais personagens, todos marcados pelo trauma e pela tentativa, quase impossível, de seguir vivendo. O processo de escrita foi para Morrison tão exaustivo quanto necessário. Ela sabia que estava tocando em feridas abertas, que sua ficção não era apenas estética, mas política. Em uma entrevista, declarou: "Existem feridas que você não pode ignorar. Se não as tratar, elas infeccionam. Amada é meu modo de expor essa infecção, de tentar limpar a ferida." O impacto foi imediato. Leitores e críticos reconheceram a grandiosidade da obra, embora muitos também se sentissem desconfortáveis com sua dureza. Amada não fazia concessões. Não era um romance que procurava a reconciliação. Era a denúncia, era a evocação, era a justiça poética. A obra se tornou, com o tempo, um clássico incontornável da literatura mundial. Em 1998, ganhou uma adaptação para o cinema estrelada por Oprah Winfrey, que também foi uma das grandes responsáveis por levar Morrison a públicos mais amplos. Mas nem o sucesso comercial tirou de Amada seu caráter perturbador. Continua sendo um livro que exige coragem para ser lido, e mais ainda para ser compreendido. Se a criação dessa obra pranto mexeu com você, deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que valorize a literatura como lugar de memória. No próximo tópico, vamos falar sobre o que veio depois, o sucesso e suas consequências. O sucesso. Quando Amada foi publicada, em 1987, Toni Morrison já era uma autora respeitada. Mas foi com essa obra que seu nome se consolidou definitivamente entre os grandes da literatura mundial. No entanto, o caminho entre a publicação e o reconhecimento pleno não foi imediato nem isento de tensões. O romance, mesmo aclamado por muitos leitores e críticos, encontrou resistências. Alguns acusaram a narrativa de ser densa demais, alegórica demais, dolorosa demais. E talvez fosse. Mas como falar da escravidão de outro modo que não esse? Nos meses que se seguiram à publicação, Amada venceu o National Book Critics Circle Award, mas ficou de fora da lista de finalistas do National Book Award e do Pulitzer, o que causou protestos. Foi nesse contexto que 48 escritores e intelectuais, entre eles Maya Angelou e John Updike, assinaram uma carta pública defendendo a importância literária e histórica da obra. A pressão surtiu efeito. Em 1988, Morrison foi premiada com o Pulitzer de Ficção, finalmente reconhecendo Amada como o monumento que era. Com o Pulitzer, vieram novas edições, traduções para diversas línguas, estudos acadêmicos, adaptações teatrais. Mas a consagração máxima viria em 1993, quando Toni Morrison se tornou a primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura. O comitê justificou a escolha dizendo que ela, com uma força visionária e poética, deu vida a um aspecto essencial da realidade americana. Foi uma ruptura histórica,
e uma vitória coletiva para os escritores negros de todo o mundo. Apesar de tudo isso, Morrison nunca perdeu o pé no chão. O sucesso não a domesticou. Pelo contrário, a impulsionou a continuar escrevendo com ainda mais liberdade e profundidade. Obras como Jazz, Paraíso, Voltar para Casa, Deus Ajude a Criança mostraram que ela não estava interessada em repetir fórmulas. Cada livro era uma nova busca estética, um novo mergulho nos traumas e memórias da comunidade negra americana. Além da ficção, Morrison passou a ser cada vez mais requisitada como pensadora pública. Suas palestras, entrevistas e ensaios tornaram-se referências não só na literatura, mas também no debate sobre racismo, identidade, poder e linguagem. Ela afirmava que o racismo não era um problema das pessoas negras. Era uma questão que dizia respeito à integridade moral e intelectual de toda a sociedade. O racismo é a distração mais eficaz da história dos Estados Unidos, declarou certa vez. Ele impede as pessoas de fazerem seu verdadeiro trabalho. Essa postura firme lhe rendeu respeito, e também ataques. Durante os anos 2000, especialmente no governo Bush, suas obras foram frequentemente censuradas em escolas, bibliotecas e instituições conservadoras. Muitos consideravam seus livros perturbadores, explícitos, inadequados. Mas Morrison via esses ataques como confirmações do poder de sua palavra. Se estão tentando me silenciar, é porque tenho algo importante a dizer, dizia. Ao mesmo tempo, sua influência crescia no mundo acadêmico, especialmente nos campos da crítica literária, estudos africanos e teoria feminista. Seus textos passaram a ser lidos não apenas como ficção, mas como intervenções epistemológicas, aberturas de caminhos para se pensar o mundo sob outra ótica. A adaptação de Amada para o cinema, em 1998, com Oprah Winfrey no papel principal, levou a história a um novo público. Embora o filme não tenha tido o sucesso esperado nas bilheterias, a atuação de Oprah e a densidade da narrativa ajudaram a eternizar ainda mais a obra. Morrison participou do processo de adaptação com cuidado e aprovação, mas sempre deixou claro, o livro é outra coisa. Há camadas que só a literatura consegue expressar. O sucesso, portanto, teve múltiplas faces. Foi glória e foi batalha. Foi reconhecimento e resistência. Morrison nunca buscou o sucesso pelo sucesso. Ela escrevia para lembrar o que muitos preferiam esquecer. Escrevia para libertar a memória das amarras do silêncio. E se sua escrita perturbava, tanto melhor. Eu quero escrever livros que não deixem as pessoas em paz, afirmou. Se a trajetória de Morrison pós-Amada te inspirou, comente abaixo o que essa obra representa para você e compartilhe esse conteúdo com quem precisa conhecer essa voz indispensável. No próximo tópico, vamos refletir sobre o legado e a influência dessa autora que redesenhou os mapas da literatura contemporânea. O legado. O legado de Toni Morrison ultrapassa os limites da literatura. É um legado que se inscreve nos corpos, na história e na consciência coletiva de todos aqueles que ousam lembrar e recontar os traumas apagados pela narrativa dominante. Morrison não escreveu apenas para emocionar, escreveu para reparar, para reverter séculos de apagamento, para oferecer uma linguagem possível aos silêncios impostos pela escravidão, pelo racismo e pela desumanização. Sua literatura não apenas narra o passado, ela o recria, o reencarna, o reescreve em um futuro onde os esquecidos finalmente possam falar. Após Amada, seu nome passou a figurar entre os gigantes da literatura mundial. Não apenas como uma autora talentosa, mas como uma voz transformadora. Uma autora que deu novos rumos à ficção contemporânea, que reconfigurou a crítica literária e que mostrou que a experiência negra americana não era periférica, era central, essencial e precisava ser contada por quem a viveu em toda sua complexidade, beleza e brutalidade. O impacto de Morrison é visível em uma geração inteira de escritores e escritoras negras, que passaram a ver, em sua trajetória, a possibilidade de existência plena no mundo das letras. Autoras como Chimamanda Ngozi Adichie, Jasmine Ward, Tayari Jones, Colson Whitehead,
Angie Thomas e tantos outros reconhecem em Morrison uma espécie de matriarca literária, uma figura que abriu as portas com firmeza e ternura, mostrando que era possível falar com beleza sobre a dor e com dor sobre a beleza. Mas sua influência não se restringe à literatura. Toni Morrison é hoje referência nos estudos sobre raça, gênero e memória. Suas ideias ecoam em universidades, rodas de leitura, debates sociais e até nos protestos de rua. Suas frases viraram cartazes, manifestos, letras de música. Ela mostrou que a linguagem tem corpo, que pode sangrar, gritar, curar. Um dos aspectos mais revolucionários de sua obra é a recusa em centralizar o olhar branco. Morrison não escrevia para explicar a negritude a ninguém. Ela escrevia a partir da experiência negra, com a convicção de que essa experiência tem densidade e valor em si. Nas palavras dela, não sou uma escritora que acontece de ser negra. Sou uma escritora negra. E isso não é uma limitação, é uma expansão. Essa recusa em se dobrar às expectativas da indústria cultural fez com que Morrison mantivesse uma integridade rara. Nunca suavizou suas narrativas para agradar ao mercado. Nunca cedeu à tentação da exotização ou do didatismo. E talvez por isso sua obra permaneça tão atual. Porque ela fala das raízes, e as raízes, por mais que tentem cortá-las, sempre retornam à superfície. Morrison também criou uma estética própria. Seus livros desafiam a linearidade, brincam com o tempo, entrelaçam vozes, misturam o real e o mítico. Ela não queria apenas contar histórias, queria contar de outra forma. Uma forma que respeitasse a circularidade da memória africana, que acolhesse o sagrado, o invisível, o não dito. Ler Morrison é um ato de imersão, de escuta profunda, de descolonização dos sentidos. Mesmo após sua morte, em 2019, seu nome continua reverberando. Novas edições, traduções inéditas, documentários, cursos online, clubes de leitura. Tudo isso mostra que sua obra está viva, talvez mais viva do que nunca. Em tempos de negação histórica, de revisionismo, de ódio racial, suas palavras são farol. Nos lembram que não há liberdade sem memória e que escrever, como ela fazia, é, acima de tudo, um gesto de insubmissão. Toni Morrison nos deixou livros, mas também perguntas. Nos deixou personagens, mas também espelhos. Nos deixou histórias que não cicatrizam, mas que apontam caminhos. Seu legado é um chamado a olhar de frente, a escrever com coragem, a existir com inteireza. Se o legado de Morrison te toca, te forma ou te move, compartilhe esse conteúdo com quem também precisa escutar essa voz. No próximo e último tópico, vamos mergulhar em um encerramento reflexivo, um convite a revisitar as cicatrizes da história com os olhos abertos de quem se recusa a esquecer. Para finalizar, Toni Morrison não queria ser apenas lida, queria ser sentida. Cada palavra sua carrega o peso de uma história silenciada, o sopro de uma vida roubada, o eco de uma ancestralidade que insiste em sobreviver mesmo nas sombras. Ler Toni Morrison é aceitar um pacto com a memória, com a verdade, com aquilo que o mundo tenta varrer para debaixo do tapete. Os fantasmas da escravidão, da exclusão, da violência racial, mas também os fantasmas do amor que resiste, da mulher negra que amamenta o impossível, da criança que dança mesmo quando tudo o que resta é o chão frio da dor. O romance Amada não é apenas uma história, é um ritual, um chamado à lembrança. A menina que volta do túmulo para assombrar sua mãe é mais do que personagem. É metáfora da história que não passa, do trauma que insiste, da ferida que se recusa a cicatrizar sem ser, antes, nomeada. E ao nomeá-la, Morrison nos convoca a um gesto radical. Ouvir os gritos do passado e transformá-los em palavra, em escrita, em arte que cura,
mesmo quando ainda dói. Nesse sentido, Amada é um espelho desconfortável, porque o que assombra seus personagens também nos assombra. A recusa do mundo em aceitar a humanidade negra, a urgência de construir afetos possíveis em meio a ruínas, a brutalidade da tentativa de apagar corpos, culturas, histórias inteiras e a beleza feroz da resistência. Ao contar uma história sobre uma mãe que escolhe matar a filha para poupá-la da escravidão, Morrison nos obriga a olhar para as escolhas impensáveis que a violência estrutural impõe. E mais que isso, nos obriga a repensar o que é liberdade, o que é maternidade, o que é sobrevivência. Toni Morrison nunca nos ofereceu conforto. Ofereceu lucidez. Um tipo de beleza que não adorna, mas denuncia. Um tipo de escrita que não embala, mas desperta. Seus livros são, ao mesmo tempo, punhais e colos. Eles nos atravessam e depois nos acolhem. Porque sua literatura não se contenta em ser bela. Ela precisa ser verdadeira. E a verdade, como sabemos, quase nunca é suave. A escolha estética de Morrison, seus jogos de tempo, sua narrativa circular, sua recusa ao didatismo, não é apenas questão de estilo. É posicionamento político. Ela escreveu a partir da tradição oral africana, misturando o sagrado e o cotidiano, o sonho e o trauma, a memória e o agora. Sua literatura é encruzilhada. Nela tudo se encontra, se choca, se transforma. E talvez por isso ela nos toque tanto, porque fala com as vozes que nos habitam, com os medos que herdamos, com as esperanças que resistem. Num mundo onde a história oficial ainda tenta calar as vozes negras, Toni Morrison construiu um coro. Um coro de mulheres, de crianças, de espíritos, de ausências. Um coro de palavras vivas. E o mais impressionante é que ela o fez sem nunca implorar por reconhecimento. Sabia o valor de sua fala. Sabia que não escrevia apenas para o agora. Escrevia para o sempre. Se há um livro que você quer ler, mas ele ainda não foi escrito, então você deve escrevê-lo. Essa frase tantas vezes repetida resume sua ética. Toni Morrison escreveu o que ninguém havia escrito. E ao fazer isso abriu caminho para que outras e outros também escrevessem. Deixou um chão firme, ainda que doloroso, onde novas histórias podem nascer. Que a gente se permita, então, mergulhar em sua obra não como quem procura entretenimento, mas como quem aceita um chamado. Que possamos ler Morrison com o corpo inteiro, com a escuta atenta, com a disposição de sermos transformados, porque seus livros não são apenas páginas, são portais. Portais para um passado que ainda pulsa e para um futuro que ainda precisa ser sonhado. E se você chegou até aqui, carregando comigo essa travessia pela vida e pela obra de Toni Morrison, eu te agradeço. Te convido a continuar lendo, a continuar lembrando, a continuar escrevendo, porque a memória é uma arma, a palavra é um lar, e a literatura, quando é como a de Morrison, é pura revolução.